Boa noite, paz do Senhor. Está feliz de estar aqui neste lugar, querido? Então fica ligado aí, que a gente vai falar um pouco de alguns princípios ali, pastor falando da eclésia. E hoje vamos falar sobre lealdade e unidade. E quando passamos para esse tema, a primeira pergunta que o Senhor me fez é: tem sido leal? Pensa aí. Responde ao Espírito Santo aí. Se o Espírito Santo examinar a sua vida no dia de hoje, vai haver lealdade na sua vida? E aí talvez você pode perguntar assim, mas o que é lealdade? No dicionário: respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a integridade, fidelidade aos compromissos assumidos. Então, lealdade é muito relacionado à fidelidade. É uma característica de Deus, né? Quem faz a escola, a gente fala de alguns atributos de Deus, e nós servimos a um Deus que é leal. A palavra declara que o amor leal do Senhor dura para sempre. E no aspecto humano vai implicar em compromisso e fidelidade, tanto a Deus quanto ao próximo, envolvendo um amor profundo e perseverante. Então, quem é leal, ele persevera e tem um amor profundo e manifesta isso através de ações e decisões. Então, não existe lealdade sem a manifestação de ações aí. E aí, vou fazer algumas perguntas aqui, você vai respondendo aí para o Espírito Santo, tá? Tem sido leal ao Senhor? Tem sido leal à missão que o Senhor te confiou? Como igreja do Senhor, como eclésia do Senhor? Deus é sempre leal. E nós? Aonde o Senhor me colocou, eu tenho manifestado a lealdade dEle? Tenho sido leal ao meu próximo? A gente vai falar um pouco sobre lealdade no dia de hoje. A palavra declara, lá em Romanos 8:19, que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, né? Que os filhos de Deus sejam revelados. Então está aguardando aí a nossa manifestação. E uma das formas de manifestar ao mundo é através da nossa lealdade, da nossa unidade, sendo parecido com o nosso Pai, que é leal em todo o tempo. E aí, as pessoas conseguem perceber lealdade nas suas ações? Elas podem confiar mesmo em você? Ou quando a situação apertar, você é o primeiro que corre? Parece um problema lá, é a primeira pessoa a correr, ou é leal, está lá o tempo todo, né? No casamento a gente faz alguns votos, e um de fidelidade e de lealdade. Aí a situação aperta, a gente sai correndo, não pode, né? Como igreja do Senhor, a gente precisa manifestar a lealdade por onde nós passarmos. E na Bíblia, né, fui buscar alguns exemplos para ficar mais fácil de você compreender sobre lealdade. E um que destaca muito, né, Ruth e Noemi. Quem não conhece a história delas, está o livro de Ruth aí na Bíblia, é pequeno, é um livro pequeno e é maravilhoso de ler, é uma história que eu gosto bastante. Olha só, Ruth foi leal à sogra dela. O pessoal fala de sogra, né? A minha é uma benção. A sua sogra também é uma benção. E a Ruth foi leal à sogra dela, né? Quando elas são despedindo ali, que Noemi resolve voltar para Belém, a Ruth vai falar assim, ó, Ruth 1:16-17. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Olha que declaração.
Tem gente que até usa em casamento. Não sei se você já viu aí, tem algumas pessoas que pegam esse versículo de Ruth e põem lá no casamento, dizendo: olha, aonde você for eu vou estar junto, o meu povo será o teu povo, meu Deus, seu Deus, aonde você morrer eu vou morrer junto também. Queridos, Noemi não tinha nada, humanamente falando, para oferecer para Ruth. Mas a Ruth não observou isso. Ruth simplesmente tinha a característica de lealdade. E ela foi leal à sogra dela, voltando lá para Belém, trabalhando, né? Porque ela que foi lá para arrumar sustento para Noemi, que já estava viúva. E é uma história tremenda que você pode estar lendo lá. Então, olha só, Ruth foi leal. Outro exemplo que nós temos aí é de Davi e Jonatas. A Bíblia relata uma grande amizade entre eles. Jonatas, filho de Saul. Então, uma trajetória humana, tenderia a ser o próximo rei ali de Israel. E quando Saul quer matar Davi, né, por causa da inveja, Jonatas vai lá e ajuda Davi a fugir do pai dele. E Jonatas faz um pedido para Davi. 1 Samuel 20:14 diz assim: se eu continuar vivo, mostra a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Então o que acontece? Ele pede lá para Davi mostrar lealdade para ele. E aí você conhece a história. Saul e Jonatas morrem, Davi faz lá um cântico de pranto, e depois de um tempo, Davi chama lá as pessoas e diz: olha, existe alguém da família de Jonatas que eu possa usar de lealdade? E aí falam de Mefibosete, e ele traz Mefibosete para comer na mesa dele, mostrando a lealdade de Davi. E aí, avançando um pouquinho na história de Davi, temos Urias. Urias foi leal à arca, ao exército, a Davi. Porém, Davi não foi leal a Urias. E às vezes na sua caminhada você pode encontrar alguém que não vai agir com lealdade com você, mas a sua essência, quem você é, filho de Deus, não pode ser uma lealdade transitória. Você precisa ser leal o tempo todo, porque o nosso Deus é leal o tempo todo. E Davi não foi leal com Urias, mas Urias continuou sendo leal ali com o exército, com a arca. E aí, avançando um pouco na história, no Novo Testamento, uma pessoa muito leal, que a gente vai falar aqui nessa noite, Jesus, né? Jesus, ninguém se compara a ele. Ele foi leal o tempo todo com todos os discípulos, manifestando mesmo o amor do Pai nessa terra. Vamos ler Mateus 26:50. Mateus 26:50. Contextualizar. Jesus está no Getsemane e está ali orando, e aí de repente ele diz: chegou a hora. E aí vem Judas com alguns inimigos ali de Jesus, e Jesus perguntou: amigo, que é o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Jesus, ele foi leal até a Judas, chamou ele de amigo, e não foi com falsidade, com fingimento. E ele declarou ali: amigo, o que te traz aqui? Olha o caráter de Jesus aí. E aí, queridos, o nosso nível é ser perfeito como perfeito é o Pai, ser como Jesus foi. Então ele sabia que Jesus ia trair ele. Jesus foi lá, deu um beijo nele, e mesmo assim ele disse: olha, amigo, o que te traz aqui?
mostrando a lealdade de Jesus aí ao chamá-lo de amigo. Com Pedro, lembra lá na grande ceia, Pedro vai dizer: olha, eu não vou te negar, Jesus, vou morrer, olha aí, Marcos 14, 29 e 30. Naquele momento, Pedro vai declarar: olha, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Forte, né? Pedro sendo leal a Jesus ali, ó. Se te matarem, eu vou morrer junto. Se te abandonarem, eu não vou te abandonar. Mas uma lealdade foi só de palavra. Jesus conhecia e disse para ele: olha, no verso 30, respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. E você conhece a história. De fato, Pedro foi lá, negou Jesus, né? Não foi tão leal assim, como ele disse que seria. E os discípulos lá no Getsemane não conseguiram orar, né? Jesus falou várias vezes: olha, vigiai e orai, porque a carne é fraca. E aí, quando Jesus ressuscita, Marcos 16, 7. Olha o que o anjo vai falar. Avança aí umas páginas aí, que você está com a Bíblia aberta. Você está com o celular aí, só passa aí 2 cliques, você chega no Marcos 16. Marcos 16, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. E aí o anjo faz menção aí a Pedro: olha, diga para os discípulos, diga para Pedro também, que ele está indo para Galileia. E avança um pouquinho aí, para João 21. Aí Jesus aparece algumas vezes para os discípulos. E aí no verso 3 fala: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E aí, queridos, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês a acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quando eu fui para Israel, um dos pontos da viagem mais impactante para mim foi nessa praia, cheia de pedra. Imagina Jesus ali, ao amanhecer, esperando os discípulos para o encontro, e esperando Pedro para ter um particular com ele, um discipulado. Talvez não agendado na agenda de Pedro, mas Jesus estava lá. E aí eles não tinham pescado novamente nada durante a noite toda. Jesus diz para eles jogarem ali a rede. Pegaram 153 peixes ali. E quando eles chegam lá em terra, né, Jesus pega lá, está com a brasa pronta lá, pega alguns peixes daqui, eles põem para assar e eles comem. E aí Jesus vai ter um particular aí com Pedro, restaurando a confiança, restaurando ali o chamado de Pedro. Olha o verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E assim o Senhor perguntou por 3 vezes. E pela terceira vez, 17, Jesus lhe perguntou:
Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A lealdade que do Senhor alcançou Pedro ali naquela praia. Pedro talvez não estava esperando aquele encontro, mas o mestre foi até ele para restaurar aquele chamado. Judas escolheu outro caminho. Pedro foi lá, voltou para pescar. E a lealdade do Senhor nos alcança e nos impulsiona a alcançar outros. Eles comem ali, tem esse tempo de qualidade, Jesus e Pedro, né? Esse discipulado ali. E Pedro levando ali com a missão de apacentar as ovelhas, em resposta ao amor leal do Senhor. E nessa noite eu também te pergunto: ouve aí o seu nome no lugar de Pedro. Tu me amas? Com amor leal? Cuida das minhas ovelhas. A eclésia é isso, chamados para fora. E nessa comunidade é esse cuidado que nós precisamos ter um com os outros. E Jesus alcança Pedro, para que Pedro alcance outros. E o cuidado de Jesus, ele é tão grande, querido. Vou falar aqui de outro discípulo, Tomé. Volta sua Bíblia aí para João 20, 25. Diz a palavra: os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha que tremendo. Tomé, na ausência de Jesus, disse: olha, eu só vou crer se colocar a mão ali, se eu tocar. Quando Jesus chega, que eles estão reunidos, a lealdade do Senhor faz com que ele diga: Pai seja com vocês. Tomé, não quer colocar a mão aqui, não quer ver, mas pare de duvidar e creia. A lealdade de Jesus, querido, nos leva para um nível onde Ele cuida de cada um com as suas características. Ele suporta aquele mais fraco na fé, Ele suporta aquele que tem mais dificuldade. E você, eclésia do Senhor, como tem sido sua lealdade com os seus discípulos? Como tem sido? Será que é mais fácil? Não está crendo, está duvidando, deixa de lado? Ou a lealdade, como diz lá o valor, você não viu, depois pode ver, é inegociável. E essa lealdade faz com que eu suporte até aqueles irmãos mais fracos na fé. Quando o irmão erra, o que a Bíblia nos diz? Para perdoar 7 vezes 7. Perdoar e perdoar. Se errar no mesmo dia, 70 vezes 7. E assim vai indo. Perdão. Como tem sua lealdade aí com as pessoas que convivem com você? Jesus estava com lealdade de cada discípulo, com amor. Se Tomé precisava tocar para crer, ele ia lá, ensinava Tomé, mas deixava Tomé tocar. Olha que Jesus não demorou no discurso, não. Ele disse: olha, Pai seja com vocês. Tomé, quer tocar aqui? Toque. E pare de crer, pare de duvidar, creia.
E assim que a gente precisa também, né? Diz lá na introdução lá, que lealdade é o quê? Um amor profundo e perseverante. Então é perseverar. Não podemos desistir de ninguém. É perseverar. Tem os discípulos que dá mais trabalho? Tem. Persevera. Apacenta minhas ovelhas, como Jesus disse para Pedro ali. E para ser eclésia, a gente precisa disso. Ser como Jesus é. E aí muitas vezes a gente vai precisar abrir mão das nossas vontades, dos nossos medos, das nossas limitações, das nossas razões. Tem dificuldade de abrir mão da sua razão? Às vezes está certo e às vezes por amor você abre mão da sua razão para alcançar o outro. E aí não é com falsidade não, queridos, é em verdade e com amor. Pedro disse para Tomé lá, olha, pare de duvidar, creia, mas deixou ele tocar. Ele precisava daquilo para crer. E aí como é que está? Você como eclésia do Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz em Marcos 8, 34. Diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, parafraseando, olha, se alguém quer ser eclésia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí? Quer seguir Jesus? Tem uma cruz. Às vezes abrir mão das nossas vontades, dos nossos medos, das nossas limitações, em prol do reino do Senhor, para que o reino do Senhor cresça. E aí, abre sua Bíblia em Filipenses 2. Vamos ler a partir do verso 2. Paulo escreveu essa carta e diz assim, ó: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Unidade. A gente está falando sobre lealdade e unidade. O mesmo modo de pensar, uma só atitude. E vai analisando aí, querido. Será que você tem o mesmo amor? É unido mesmo de alma e mente com o irmão que está aí do seu lado? Ou está cada um por si e Deus por todos? Deus vai na frente, né? Ou não? Será que a gente está leal ao nosso irmão que está aí, faz parte do corpo conosco? Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que forte, não? Humildemente, considere os outros superiores. Tem facilidade disso? De achar que o outro é superior a você? Ou é primeiro você e depois vem os outros? Se não é fácil para você, Marcos 8, 34. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue Jesus. Porque a Bíblia fala sobre isso. A gente precisa colocar o outro, considerar o outro superior a nós. Está nos valores. Ó, para a eclésia, o todo é mais importante que o individual. Então não é meus interesses, minhas vontades, mas
A vontade daquele que nos chamou e que nos enviou. A vontade dele que precisa prevalecer sobre todos. Verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí, o quanto você pensa como Cristo? Tem a mente de Cristo? O quanto a sua atitude é a mesma de Cristo Jesus? Porque assim Jesus fez. E Ele provou o seu amor sendo obediente até a morte de cruz. Será que você tem a mesma atitude de Jesus? Nesse mesmo capítulo, Paulo vai falar sobre Epafrodito. Olha o verso 19 de Filipenses 2. Primeiro vai falar sobre Timóteo. Olha aí o que ele fala sobre Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém como esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Você que já faz parte da eclésia, tem sentimento igual ao de Timóteo? Olha, eu vou ler de novo, ó. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Você se preocupa, querido? Às vezes o irmão não vem no culto, se preocupa com ele, de mandar um recadinho, um oi lá, tudo bem? Lealdade ao corpo? Ou esse irmão aí lá do outro GC, deixa lá com o GC. Se vira lá com ele. Como é que é isso? Tem sentimento mesmo de preocupação, de cuidado, de zelo, de amor, de lealdade à igreja do Senhor? Olha o que diz verso 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E aí, queridos, tem buscado seus próprios interesses ou de Jesus? E vamos ler agora o 25, Filipenses 2, 25. Então, Timóteo é um exemplo de pessoa leal. Timóteo foi leal ali a Paulo. 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, que da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Olha o que Paulo fala sobre Epafrodito, que era companheiro de lutas, estava ali lado a lado com Paulo. Você é Epafrodito na vida de alguém? Ou ainda não? Que Deus possa te levantar nessa noite como alguém de fato, que é cooperador, companheiro de lutas, que está ali lado a lado, batalhando. Porque se o irmão chora, todos precisam chorar. Se o celebra, todos precisam celebrar. E Epafrodito era ali companheiro de lutas de Paulo. Diz o 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque eles ficaram sabendo que ele adoeceu. Vamos para o 29. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como Ele. Aí eu abro um parênteses aqui. Você honra, querido, aqueles Epafroditos na sua vida, aqueles que estão do seu lado lá, que te ajudam, que está batalhando com você lado a lado, que se levanta mesmo como um instrumento do Senhor na sua vida para te ajudar, para te ser uma bênção na sua vida. Paulo diz assim, ó, honre os que são como Ele, porque por causa da obra de Cristo, Ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente.
Epafrodito considerava a vida dele pouco em relação à missão que ele tinha. Ele foi um instrumento que esse povo conseguiu enviar para Paulo e para suprir a necessidade de Paulo. Abra sua Bíblia comigo em Atos 20, 24. Então, queridos, a gente precisa ser leal a Deus, leal também à missão que Ele nos confiou, e leal aos irmãos que estão do nosso lado, às nossas lideranças, nossas autoridades e também aos nossos discípulos. Leal a todos os irmãos. Atos 20, 24. Paulo falando também. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha, Paulo diz, não considero minha vida valor algum. Para Paulo, o chamado era mais importante que a vida dele. E aí? Sua lealdade à missão que o Senhor te confiou, como que está? A sua vida, seus interesses são mais importantes? Ou o chamado do Senhor é o mais importante? E aí, será que, pastor pregou no domingo, né, contratos, será que não tem nada que eu possa fazer a mais em prol do reino do Senhor? Em lealdade a essa causa? Em lealdade a ganhar mais vidas para o Senhor? Em lealdade a fazer com que o reino do Senhor cresça cada dia mais e mais? A lealdade faz o pastor deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está perdida. A lealdade faz com que você use o dom e o talento que o Senhor te deu, que você não enterre ele. A lealdade faz você se compadecer dos necessitados, amar os perdidos. A lealdade faz você multiplicar o talento que o Senhor te deu. E aí, você tem amado as ovelhas perdidas? Tem sido leal a Deus, a missão confiada a você, aos pastores, líderes, irmãos, para viver a eclésia? O chamado precisa ser maior do que a sua própria vida. Você precisa ter lealdade ao Senhor e ao seu chamado. E aí, talvez chegou aqui hoje, você não entende muito ainda sobre ser eclésia, ainda não está nesse meio. Mas não perca tempo, não. Em eclésia, nós temos responsabilidades. Igual eu disse aqui, a gente precisa ser leal uns com os outros, leal com o Senhor, leal com a missão. Mas você que não faz parte, existe um Pai que te ama e quer te fazer que você seja agregado a essa eclésia. Um amor leal que nunca vai te deixar só. A palavra diz que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na eclésia nós somos cuidados pelo dono da obra. Na eclésia Jesus vai suprir todas as nossas necessidades. Na eclésia a gente é respaldado por Jesus. Volta lá para Filipenses 4, o verso 18 e 19. Diz assim: recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Paulo falando. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são como uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor envia socorro, o Senhor envia cuidado para aqueles que são leais a Ele. Paulo estava ali e ele usou a igreja de Filipos para cuidar ali de Paulo. E assim a sua vida não é diferente, queridos. Seja leal ao Senhor, busque o Senhor, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. O Senhor vai cuidando de cada um dos detalhes. Mas venha ser eclésia com a gente, fica de fora, não. Na eclésia somos cuidados pelo dono dela. 2 Timóteo 2, 12. Segunda Timóteo se discípulo leal de Paulo. E aí na carta que Paulo escreve para Timóteo, ele diz no verso 12, 2 Timóteo 2, 12: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se a gente persevera com o Senhor, querido, com Ele a gente vai reinar. Se nós negarmos a Cristo, ao chamado dEle, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Como está a sua lealdade ao Senhor? O Senhor pode encontrar em você uma pessoa leal? O seu discipulador pode falar assim: olha, assim como Paulo falou de Timóteo, de Epafrodito, olha, eu tenho um discípulo ali que é leal à missão, posso contar com ele, que ele está ali do meu lado mesmo, junto, em unidade. Ou será que está deixando ele desejar? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Lá na ceia e hoje também. Como está a sua lealdade? Um dos nossos valores de Família Viva Roma é a lealdade inegociável. Então, quer fazer parte aqui, a lealdade precisa ser sua marca. E a gente já falou aqui há uns cultos atrás sobre a unidade que manifesta a glória do Senhor. Então, a unidade também precisa ser a sua marca. Considerar os outros superiores a você precisa ser sua marca. Ter a mesma atitude de Cristo Jesus, sua marca. Porque cresce precisa ser parecido com quem fundou. Então a gente precisa ter as mesmas características de Cristo Jesus. Como são suas atitudes aí? Vou ler aqui para você novamente. O que é lealdade? Implica um compromisso e fidelidade. Assume compromisso, querido, e é fiel tanto para Deus quanto para o próximo, envolvendo um amor profundo e perseverante, manifesto em ações e decisões. Quero que você colocar de pé aí e comece a analisar aí. Primeira questão é: ainda não faço parte da igreja, da eclésia. E não estou dizendo, querido, este templo não. Quando a gente fala de eclésia, são as pessoas que são chamadas mesmo para essa obra do Senhor, cujas portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí o primeiro convite é esse: preciso fazer parte, preciso aceitar o chamado do Senhor. A palavra é muito forte. Diz: se nós negarmos, Ele também nos negará. Diz Paulo lá a Timóteo.
E a segunda questão é isso: tem sido leal, tem sido fiel ao Senhor? Tem sido leal às autoridades que o Senhor constituiu sobre a minha vida? Tem sido leal ao chamado que o Senhor tem sobre mim, aquilo que Ele me confiou para eu fazer? Aí você pode dizer assim: olha, eu não tenho nenhum cargo, não tenho. O ID é para você. ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura é para você. Por onde você passa, você manifesta lealdade? As pessoas dizem ali: olha, ali está um servo verdadeiro do Senhor. Uma pessoa que é leal, que assume compromisso, que honra os compromissos, que tem uma só palavra, que ama profundamente e perseverante nesse amor. E aí, querido, hoje o Senhor te trouxe aqui para que se a sua lealdade não esteja em 100%, você mude aí e tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Muda o pensamento, muda as atitudes e vai avançando. Porque lealdade, unidade, precisa ser nossa marca. Amém? Vai, quando o pastor chega aqui, vai pensando aí. Como está a minha lealdade ao Senhor, ao próximo, à liderança? E se estiver ruim, querido, hoje dá para consertar ainda. Até aquele grande dia, o Senhor, se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Ele não muda, Ele não nega a si mesmo. Mas você possa também ser encontrado fiel e leal ao Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, querido?